escolha de Sandringham se deu porque, de várias pesquisas feitas, o Palácio de Sandringham era a casa preferida da Rainha Elizabeth. Era nesse lugar que a família real passava as festividades natalinas e se reuniam como família. Quando nós idealizamos um empreendimento, o mote principal sempre são as famílias que lá vão fazer morada, né? De que forma que nós podemos aplicar os valores que nós acreditamos nesse empreendimento? A Rainha Elizabeth, ela foi concebida para ser a joia da coroa, para que as famílias também possam enxergar que o que há de mais precioso se encontra dentro de um lar. Bom, então quando a gente iniciou o projeto, a gente abraçou muito as referências, né, do Palácio de Sandringham, porque tem muitos elementos clássicos que a gente não poderia deixar de fora e que representam não só o palácio, mas também toda a arquitetura britânica. Os tijolinhos, a tonalidade azul, além de ser uma tonalidade a favorita, né, da rainha, que a gente tinha que colocar no edifício dela, é a tonalidade que existe dentro do palácio nas cortinas. Então, quando você olha pelas janelas, você visualiza aquele ponto de azul em toda a fachada. Isso é muito lindo e a gente trouxe isso para fora. Então, todo o nosso embasamento ele é azul, compondo com os tijolinhos. E, além disso, fortalecer muito a narrativa, traz uma alegria, né? Traz uma vida para o entorno. A gente queria muito isso, conectar todo o edifício com o entorno, não ser algo imponente que afasta, mas ser algo que convida, né? E é aconchegante, é alegre e transmite toda essa sensação genuína de riqueza nos detalhes, mas também de muita vida que ela trazia para a coroa. Ao redor do palácio a gente tem muitos elementos, muita vegetação e isso não poderia ficar de fora. Então, no nosso embasamento, a vegetação ela cai de todo o lazer. Então, quando você percorre o lazer tem muitas floreiras e essa vegetação pendente, ela invade todo o embasamento e também traz mais vida para a rua, né, para o entorno. Durante a nossa pesquisa de referências, ficou claro para a gente que a gente estava trabalhando com um projeto de referências clássicas. E a gente resolveu abraçar essas influências. O que guiou nossa linha projetual foi justamente o resgate desses principais elementos que contam uma história e eles trazem consigo muitas memórias, muitos significados. A contemporaneidade do projeto ela também se refletiu nessa nossa busca por praticidade, funcionalidade e durabilidade dos materiais. O mercado de alto luxo é um mercado que evolui muito rápido e essa evolução é constante. A gente acredita que as pessoas que buscam exclusividade, seja em serviços ou bens de consumo, elas buscam por experiências. E essas experiências, elas não se limitam no início do relacionamento, mas elas se estendem ao longo de todo o processo. E essa foi a palavra que mais definiu o nosso propósito com esse projeto. A gente sabe que hoje em dia, oferecer um projeto de qualidade é o mínimo esperado no mercado. Então, a gente quis ir além. É muito evidente para a gente que, para se destacar no mercado que evolui tão rapidamente, é necessário ter muita consistência, originalidade e também se preocupar com o legado, né? O legado ele está presente não só na questão do conceito que a gente utiliza, mas também nos materiais, porque os materiais eles têm que ser eternos, eles têm que passar de geração em geração. Durante o projeto a gente conversou bastante sobre eliminar um pouco as tendências do mercado. É lógico que tem coisas que se fazem presentes porque são materiais que a gente encontra hoje em dia. Então, em muitos detalhes, a gente desenhou a paginação dos pisos, a gente optou por ladrilhos hidráulicos que contam uma história, que trazem uma memória afetiva. E isso é muito, muito, muito importante que a pessoa que entre nos espaços, seja o salão de festa, seja a brinquedoteca, sinta um pouquinho de outros lugares, de outras memórias, outras viagens, para que não seja o revestimento do momento, não seja a cor do momento, mas seja realmente algo que é coeso
com o conceito, com o embasamento, com a Elizabeth e com todas as referências que a gente usou como pilar para o projeto. A gente quis que quando o usuário estivessem ali na área de lazer ou estivessem passando pela frente da fachada, que elas olhassem e elas pensassem, nossa, se preocuparam com esse detalhezinho aqui. Os traços, os materiais, mas isso não tem que afastar, isso tem que acolher. Ainda mais numa sociedade contemporânea em que a gente faz espaços muito para todos, né? Para você abraçar a cidade, não isolar, para trazer segurança. Então, isso foi muito uma preocupação nossa. Quando eu falo de GCL, o luxo ele é pensado de uma forma inesperada. É literalmente transcender e tornar algo único, exclusivo e de desejo ardente. É falar de família real ao ponto de você desejar viver dentro de um palácio e nos castelos que eles viviam. É também você poder ter sua família perto, junto, desfrutar de bons momentos com os amigos. É ter o que todos nós hoje desejamos e precisamos, o tempo. O tempo também é um novo luxo. O Elizabeth ele nasce não simplesmente do apelo histórico, né? Ele está inserido numa esquina icônica, onde a gente tem alguns desafios dentro do projeto relacionado à sua própria esbeltez. Então, a tecnologia de engenharia empregada com todos os estudos, ela já vai fortemente latente dentro do empreendimento, porque já é disruptivo, né? Tratar um prédio tão esbelto, tão alto, num contexto urbano tão consolidado e fazer com que as práticas sustentáveis, por exemplo, que a gente aplicou dentro do empreendimento, como ventilação cruzada, a gente não levou para a empena do prédio e a fachada em si, elementos que fossem um pouco mais escuro para poder não absorver muito calor e dar uma transmitância térmica exagerada para o empreendimento. Então isso já são práticas de sustentabilidade. Além disso, ele está atrelado e inserido dentro das práticas de ESG da GCL. Então toda a sustentabilidade que a gente prega do empreendimento, ela é analisada e pautada muito bem dentro das etapas de projeto e há um desdobramento dentro da concepção do empreendimento como um todo, desde a busca de materiais que vão ser mais sustentáveis, mais perenes, que vão dar menos substituição ao longo da vida útil da edificação. A gente preza por priorizar fornecedores que tenham também políticas de sustentabilidade e governança dentro das suas empresas, para que isso a gente consiga fechar uma cadeia de sustentabilidade no empreendimento e entregar um edifício sustentável, perene, duradouro e esbelto para a cidade, além de belo e magnífico. Além da gente otimizar, né, a utilização de materiais no edifício, a gente consegue ter uma racionalização muito mais assertiva de recursos. Então, como eu disse anteriormente, a gente acaba colocando o prédio ali muito mais racional e usável. A ideia é que a gente possa trazer a beleza, a grandiosidade, a imponência para o empreendimento, mas que ele tecnicamente seja executável, né, com segurança, né, que traga também perenidade, que traga segurança para as pessoas que ali vão fazer morada. Isso é muito importante também. Não é só beleza, não é só a técnica, é os dois juntos, abraçados, né, tornando o empreendimento habitável. Toda a nossa pesquisa e tudo isso que a gente faz do ponto de vista técnico, conceitual, ele tem um propósito, né? Porque a gente está falando de pessoas e lares, né? E isso é o principal objetivo que a gente tem como essência. Para mim, falar em GCL é pensar de uma forma exclusiva. A Rainha Elizabeth, ela foi concebida para ser única, assim como realmente ela foi, né? Desenvolver algo que tenha qualidade é a nossa obrigação, é o mínimo que a gente pode entregar, né? Mas falar em superar as expectativas é algo que sempre foi a principal essência da GCL, e eu confesso que é o que realmente faz o meu coração pulsar forte. A expectativa de deixar um legado, algo perene para as próximas gerações é o meu mover diário. Elizabeth foi pensado nos mínimos detalhes para poder trazer o máximo de conforto e experiência para
quem nele irá habitar, né? Então ele tem uma área de lazer toda pensada para que as pessoas que ali habitam possam desfrutar do que há de melhor. Então, desde as escolhas dos materiais até cada espaço foi minimamente pensado para trazer o que há de melhor para o usuário. E o prédio em si, ele pertence a um entorno magnífico, né, de Itapema. Então, ele entrega não só uma conexão com todo esse entorno, mas também a proximidade com o mar, a proximidade à área central, a vias de fácil escoamento. Então, ele está muito bem localizado dentro do contexto da cidade, proporcionando um bem-estar não só dentro do edifício, mas também para que as pessoas possam vivenciar a cidade da melhor maneira possível. É uma característica bem da GCL só fazer o desenvolvimento do folder depois da concepção final dos projetos, inclusive da mobília do lazer. E nós já estamos com isso tudo pronto, então nós convidamos vocês para conhecerem tudo de perto a nossa maquete que vai estar aqui no Maison e se preparem para ver em tamanho minimalista até o lustre do seu lar. E o meu desejo ardente é que esse lar possibilite novas e inesquecíveis memórias para aqueles que lá vão fazer morada.